Tudo bem, pessoal que está ligado no Arte Blitz? Eu sou o Hugo Bonemer. Eu quero agradecer o convite da Luciana para poder falar com vocês. Então vamos responder algumas perguntas. Pois é, eu quando li o texto do Yankee pela primeira vez eu chorava compulsivamente, assim. Eu fiquei muito emocionado mesmo, porque a peça fala tudo que eu tenho vontade de falar agora. Ela trata da afetividade de um jeito tão bonito e tão simples, e faz com que eu, como espectador também da história que eu estou fazendo, queira não complicar as coisas, que eu queira simplificar o mundo de alguma forma. Eu acho que a gente passa muito tempo olhando para o outro, tentando procurar o que faz a gente diferente um do outro. E no final das contas é tão mais interessante a gente ficar gastando mais tempo falando do que faz a gente parecido. E aí, como é uma história que fala de coragem, e aí eu falo, caramba, todo mundo na vida em algum momento já virou e falou assim, eu preciso ter coragem para fazer alguma coisa. Seja eu trabalhei anos no mesmo emprego e aí eu decidi que eu vou ter o meu próprio trabalho, eu vou enveredar numa atividade diferente, ou eu estou num casamento e eu preciso dar um jeito porque isso não está legal, ou qualquer coisa. Todo mundo em algum momento tem que ter coragem para se encontrar, e é o que acontece com esse personagem lá. E ele veio, coincidentemente, num momento em que eu acho que eu me sinto mais em paz para falar sobre esse assunto também. Então, já de alguns anos para cá, deixou para mim de ser uma possibilidade ser mentiroso. E quando eu falo mentiroso, eu sei que soa meio agressivo, porque se você ouvir as pessoas, elas vão ter mil motivos para não darem a cara a tapa, mas eu acho que o medo é o maior deles, e viver uma vida com medo é muito desgastante e é muito cansativo. Então se eu ficasse achando o tempo todo que eu vou ter medo de não trabalhar, de não ser amado, de não ser querido, de ouvir as atrocidades que eu escuto as pessoas dizendo, se eu tiver medo de ouvir isso, os discursos de ódio, os discursos que não são cristãos, porque o cristianismo é um pensamento lindo que fala de amor e generosidade, não de obrigar as pessoas a serem felizes. Mas tem pessoas que se dizem cristãs e falam coisas tão feias. Então se eu tivesse medo de escutar, se eu tivesse medo de enfrentar, não é no sentido de ter ódio, mas de fazer isso que a gente está fazendo agora, falar sobre e também estar disposto a ouvir de volta, se eu não fizer isso, aí eu vou fazer o quê, entendeu? Eu me lembro, muito cedo, eu abri uma revista e na época os atores não falavam sobre ser gays, eles falavam sobre ser bissexuais. Eu acho que pode ser verdade, mas me pareceu em algum momento até um passo intermediário, é como se falar que é bissexual fosse mais light, mais leve, como se não fosse um tabu tão grande. E aí eu me lembro de arrancar a página da revista e eu falei assim, eu acho que eu sou igual a ele, eu pensei assim. E eu não contava pra ninguém, porque eu escutava as pessoas tirarem sarro das outras. Mas uma coisa que é muito, muito claro pra mim, desde o assunto que a gente falou da dança, é que antes de falar de sexualidade, existe outro problema que a gente precisa resolver pra ontem na sociedade, que tem a ver com as mulheres, não tem a ver com os gays, não. Porque a maioria das coisas que eu tive vontade de fazer na minha vida eu não podia fazer porque diziam que era coisa de mulher no sentido pejorativo. Eu ouvi a palavra mulherzinha 1 milhão de vezes na minha vida. Pejorativo. Quer dizer, se você se aproximar do que é ser uma mulher, é errado. É como se a função da mulher fosse... Assim, eu entendo o discurso feminista, ainda que muitas vezes vindo com emoção, e uma emoção é uma emoção de revolta, e é uma emoção que muitas vezes eu acho que não chega a mudar o pensamento de uma pessoa que está enraizada num pensamento machista, porque acho que a pessoa que está enraizada ela precisa de um cuidado diferente, mas eu entendo a revolta e eu acho ela correta, porque antes da gente falar de sexualidade, de homossexualidade ou de homoafetividade, a gente tem que falar de machismo. E isso acontece nessa peça aqui. Bom, o que eu estou dizendo é que eu não sei o que é ser eu
Eu não sei o que é a verdade absoluta. Eu só sei que eu sou como eu sou. Eu nasci assim e eu sou feliz hoje, em paz, sendo quem eu sou. E a única coisa que eu posso dizer, assim, é que as pessoas não podem ter medo de existir. Porque se começar tendo medo de existir, você vai fazer o quê, cara? Então, se você precisar lutar pelo seu espaço, se você precisar conversar com a sua família, seja honesto, seja honesta, seja verdadeiro, tenha caráter, porque ninguém gosta de gente mentirosa. Especialmente no momento do Brasil onde parece que eu queria que corrupto fosse o pior xingamento do mundo, e não viadinho ou mulherzinha. Eu queria que as pessoas parassem de tratar a política como um time de futebol, que as pessoas fossem mais cristãs, no sentido real da palavra. Então, eu cresci puxando o cenário das apresentações da minha mãe de dança, então eu sempre achei o teatro um espaço muito, muito natural, né, pra estar. Ainda assim, os meus pais queriam que eu fosse, sei lá, dentista ou médico, como os pais de qualquer família na época, assim, entendendo que eram as profissões que iam me deixar mais feliz, mais estável, financeiramente falando, né. Mas, enfim, eu sempre gostei de estar no palco e não demorou muito para eu querer estar no palco. Eu cresci num país que entende que é o entendimento do país, que arte é coisa de menina. E nem incentiva as meninas o suficiente para que as meninas também sejam artistas ou entendam de arte. Mas não entende como a arte ela é catalisadora de paz, sobretudo, né? E de pensamento. Eu cresci no nosso país, como todo mundo, então eu entendia que eu não podia, não era permitido que eu entrasse lá. Minha mãe não falava nada, era uma questão social. Eu que falava assim, não quero, claro que eu queria. Eu podia ser um baita bailarino hoje e não fiz aula por um machismo idiota. Enfim, me arrependo muito. Fui fazer aula de dança muito mais tarde. Bom, eu fui fazer intercâmbio adolescente. Eu fiquei muito recluso adolescente, muito tímido e passei eu entendia a profissão de ator como sendo um lugar onde as pessoas extrovertidas fariam parte. Pessoas que gostariam de estar no centro das atenções ou de aparecer. E quando eu cheguei lá, eu vi que todos os meus amigos sabiam tocar instrumentos e cantavam, faziam parte do coro. E aí eu lembro que tinha uma aula de arte e a professora mostrou um quadro acho que era do Francis Bacon, talvez. Eu lembro que era um quadro muito... Era do Francis Bacon. Aí eu falei, credo, quem que vai querer ter isso na sala de casa? Coisa horrorosa. Aí ela virou pra mim e falou assim, então, Hugo, o objetivo da arte não é bem decorar a sua sala. Vamos começar daqui. Aí, caralho. E aí foi meio um tapa na cara, assim. Aí eu voltei pro Brasil com aquilo na cabeça. Eu vi a escola inteira se mobilizar pra fazer um musical na época, que era o Gypsy. E aí eu falava, nada a ver, que musical. Morrendo de vontade, mas eu não conseguia falar que queria fazer musical. Gente, o papo foi muito rápido, a gente vai entrar em cena daqui a pouco. Muito obrigado pelo tempo de vocês, por terem assistido. Eu adorei estar aqui com vocês e em breve a gente conversa mais. Um beijo.